Muito bom dia, amanhã de domingo e o Viva Mais sempre com o melhor da informação em saúde. Vamos aos destaques desta semana. De olho no coronavírus, que tal encarar esse isolamento social de uma maneira mais leve? A artesã e especialista em costura afetiva ensina a fazer máscaras de tecido. Veja também o depoimento de Michele, que mudou um hábito e ganhou mais qualidade de vida. E ainda, a receita de hoje é pãozinho de beijo, feito com inhame, sem ovo, sem leite e sem soja. Imperdível! O Viva Mais acabou de começar. A gente começa o programa de hoje com a série De Olho no Coronavírus. Vamos atualizar as informações. A Unimed Sergipe lançou um hot site especial sobre coronavírus, com orientações e conteúdo multimídia para esclarecer as principais dúvidas dos beneficiários da operadora. O site, acessível tanto por desktop quanto por celulares, apresenta conteúdo autoral da cooperativa, mas também reúne informações de diversas singulares do sistema Unimed. Acesse www.unimed.se.com.br/coronavírus e confira a novidade. Os trabalhadores da Cooperativa de Reciclagem Reviravolta, projeto apoiado pela Unimed Sergipe, estão passando por uma situação delicada. Por conta da pandemia, eles não têm como trabalhar na coleta e triagem do resíduo. Eles precisam de alimentos. Quem puder doar, é só entrar em contato através do WhatsApp 79998851338. O Ministério da Saúde passou a recomendar desde o dia 2 de abril que a população utilize máscaras quando precisar sair de casa. Nesse caso, são recomendadas as máscaras de pano, já que as cirúrgicas e N95 devem ser utilizadas por profissionais de saúde e pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Especialistas concordam que as máscaras de tecido criam uma barreira física que segura a emissão de gotículas enquanto a pessoa fala, tosse ou simplesmente respira. Assim, elas ajudam a reduzir a propagação viral de pessoas sem sintomas e auxiliam na proteção de quem está ao seu redor. A recomendação de uso não substitui a orientação de distanciamento físico e de lavar as mãos várias vezes ao dia. É uma proteção a mais. Para saber como higienizar de maneira correta as máscaras de pano ou para mais informações sobre elas, acesse unimed.me/máscaras. E agora eu converso via Skype com a psicóloga do NAIS, Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sergipe, Deise Peixoto. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Deise. A gente sabe que nós estamos enfrentando aí dias difíceis, é realmente um momento de crise, mas a gente também observa que tem muita gente aí lidando de uma maneira mais leve com toda essa turbulência. E eu acho até que é uma necessidade, não é verdade? Isso mesmo, Karine. Primeiro eu queria agradecer o convite e realmente é um momento diferente, novo para todos, que acaba trazendo medo, mas que também, em meio a essa incerteza que estamos lidando, existem muitas iniciativas positivas de pessoas fazendo algumas correntes de solidariedade, tendo ideias interessantes que estão propagando, né, boas iniciativas. É verdade. E assim, é na crise que a gente tem que buscar ser criativo, original. Eu acho que é uma questão de oportunidade também. Isso mesmo. Na crise a gente acaba precisando se unir mais, acaba precisando também, de fato, acionar algumas estratégias diferentes de lidar com situações, né, estressoras. A gente pode usar um certo arsenal prévio que a gente tenha de ferramentas, né? Então, estratégias que a gente já tenha utilizado individualmente ou coletivamente em outras situações de crise, de estresse, de medo, mas também desenvolver novas ideias. Então, hoje com a internet, as redes sociais, isso facilita, porque às vezes uma iniciativa interessante que surge num local acaba se propagando
para outras pessoas, acaba incentivando, né, para repetirem ou para adaptarem aquela iniciativa para outras realidades, outros contextos. Então, a gente tem visto pessoas se ajudando, propondo um auxílio, né, para, por exemplo, idosos não terem que sair de casa. Então, pessoas mais jovens estão se oferecendo para fazer compras para eles, resolver coisas. Tem a solidariedade, né, entre vizinhos, entre pessoas do mesmo bairro, tentando animar uns aos outros, estimular, né, a companhia para que não se sintam sozinhos, né, não se sintam solitários, na verdade, né? Sozinhos podem até estar os que moram só, mas eles não precisam se sentir solitários, eles não precisam experimentar a solidão, podem ter contatos, né, através da própria tecnologia, como a gente está tendo agora, né, por videochamada, por áudios, por mensagens, e também pelo contato que algumas pessoas estão tendo, né, através das próprias varandas, janelas, entrando em contato uns com os outros, compartilhando músicas ou orações, algo que para eles naquele momento se torne positivo. É verdade. E falando em positivo, é bom a gente frisar aqui que ser positivo não é ser alienado, como algumas pessoas pensam, é apenas uma estratégia mesmo para lidar melhor com tudo isso. Sim, isso mesmo. Na verdade, existe uma boa diferença, de fato. A gente não está no momento, não é uma situação em que é protetor nem saudável, ficar alienado ou negar o que está acontecendo, né? Existe uma situação muito real, muito concreta, que demanda cuidados e atenção de todos nós enquanto sociedade. Então, a gente não precisa e não deve ficar alheio a ela, então deve se informar, deve seguir as orientações, as instruções. Porém, é importante que a gente acabe conseguindo não se sobrecarregar só do aspecto negativo, né? Como eu falei, é uma experiência que acaba evocando medo, né? Nós, enquanto seres humanos, não gostamos, não queremos lidar com a incerteza, com o não ter o controle. E uma situação de adoecimento, sobretudo essa que é, né, uma pandemia, é algo global, coloca a gente em contato com essa percepção de que não temos o controle da situação e não sabemos exatamente o que e como as coisas vão acontecer. Então, estamos lidando com a incerteza. Mas, em meio a isso tudo, a gente precisa acionar também outras estratégias, né? Que são, por exemplo, as de pensar que estamos tomando as medidas cabíveis, cada um individualmente, coletivamente também, né? E entrar em contato com essas correntes, essas opções, estratégias de solidariedade, por exemplo. Entrar em contato com outras situações que te façam se sentir bem. São estratégias muito positivas, por exemplo, para quem tem algum contato, algum modo de exercer a espiritualidade, seja ela de que modo for, associada a uma religião ou não, entrar em contato com essa temática, com orações, com leituras, nesse momento faz diferença. A própria prática da atividade física faz muita diferença, inclusive ajuda, né, na questão da saúde como um todo. Então, não ficar entrando em contato com esse assunto o tempo inteiro, a parte tensa, né, números, notícias mais trágicas, isso ajuda para que a gente acabe tendo as duas situações, o contato com a situação, entendendo o que está acontecendo, tomando as estratégias necessárias, mas também encontrando outras alternativas para lidar. E aí a própria manutenção de uma certa rotina, as pessoas que estão trabalhando em home office, isso acaba também contribuindo para que essa temática tensa não se propague o tempo inteiro. Então, a gente consegue lembrar que é possível, em meio a uma crise, também vivenciar outras situações, né? Aprendizados, adaptações, né? Inovações mesmo, novos modos de se relacionar também com as pessoas, né? É verdade, eu acho que o coronavírus, ele tem muito a nos ensinar. E uma das coisas que a gente observa bastante é o fortalecimento das relações familiares, que a gente está vendo, os pais estão em casa, então eles brincam mais com os filhos, eles interagem mais, coisa que nos nossos tempos assim tão atribulados, né, com tanta informação e tanto trabalho, a gente não vem fazendo tanto como é necessário. E isso é um ponto bastante positivo. Sim, isso é muito significativo, Karine. Inclusive, nós psicólogos, nesse momento, temos orientado, né, para as pessoas que aproveitem esse momento para ressignificar esse modo de se relacionar mesmo com a família. Muitas famílias, como você falou, pela rotina atribulada, cada um com um horário, um tipo de atividade, muitas vezes não conseguiam, por exemplo, fazer refeições juntos,
ter momentos em que a família como um todo estivesse reunida para desenvolver atividades em conjunto. Então, esse é um momento que é interessante, que tem, dentro de um contexto ruim, tem essa potência, né, de, por exemplo, para as crianças e adolescentes ou para mesmo adultos, voltar a fazer refeições em conjunto, toda a família reunida, voltar a poder, por exemplo, assistir um filme, fazer alguma programação como uma brincadeira, um jogo, desenvolver alguma atividade, né? Em alguns casos, algumas escolas estão passando atividades, né, online, via e-mail ou celular, e os pais conseguem muitas vezes contribuir com a execução da tarefa de um modo que antes eles algumas vezes não conseguiam, porque existia outra rotina de reforço escolar ou por conta de dificuldade de horários mesmo. Então, dentro de uma situação ruim, a gente tem um contexto positivo no sentido de que a gente está ressignificando as relações, né? E mesmo quem está fisicamente distante, né, pessoas que estão sozinhas ou que famílias que tinham um contato maior e estão em locais fisicamente diferentes, em casas diferentes, elas podem manter uma nova forma de contato, né? Essa forma da videochamada, das mensagens, né? Estabelecer esse modo de demonstrar afeto, mesmo estando fisicamente distante, é interessante, é importante, né? Não estamos no momento de fazer visitas e de abraçar ou beijar, mas estamos no momento de demonstrar afeto através de mensagens, né? Então a gente pode vivenciar esse lado caloroso e esse vínculo, mesmo que de um modo diferente e novo. E a tecnologia nos ajuda bastante para isso. É verdade. A gente, na verdade, tem que se reinventar. Na crise, eu acho que tem uma oportunidade de você ser criativo. E é o que a gente está vendo aí aos poucos, a população aderindo a novas formas de se comunicar, de interagir. Isso é muito válido. Isso mesmo, verdade. A gente tem uma facilidade com essa questão da tecnologia, das redes sociais, isso é muito bom. E a gente está vendo que podemos usar essa possibilidade, né, como uma forma de realmente nos aproximar, nos manter conectados afetivamente, nos manter conectados em termos de compartilhar notícias, estratégias também interessantes, até mesmo como uma forma de cuidado, né? Eu, particularmente, sou uma psicóloga que nunca tinha atuado com o acompanhamento, o atendimento online. E nesse momento de crise, né, claro que seguindo as determinações do Conselho Federal de Psicologia e respeitando o nosso código de ética, fizemos todo o processo, né, que é exigido de cadastro e estou experimentando essa nova forma. Então, eu estou tendo um aprendizado e os pacientes também. É uma forma de cuidado diferente e que é muito potente, sobretudo nesse momento, né, que essa situação acaba interferindo no estado emocional das pessoas. Algumas pessoas acabam se desestabilizando com esse contexto um pouco amedrontador e, né, de muitas mudanças de uma só vez. É verdade. Deise, para a gente encerrar, a gente tem que buscar aí um equilíbrio, né? Porque a gente sabe que o medo é normal, as incertezas, a angústia, muita gente ansiosa, mas buscar um equilíbrio para poder saber, né? A gente sabe que isso vai passar e que as mudanças vão chegar. Eu acho que as mudanças, elas serão definitivas. A pandemia vai embora, mas as mudanças, elas ficam. E a gente tem que buscar aquilo que é melhor, não é verdade? Isso mesmo. De fato, é importantíssimo o equilíbrio. Eu brinco com os meus pacientes que o equilíbrio é a nossa palavra-chave, é a nossa busca constante em relação a tudo. Então, num momento como esse, de instabilidade, de incerteza, a gente precisa mais ainda, de fato, ter essa necessidade de buscar o equilíbrio. Então, a gente precisa estar em contato, a gente precisa se informar, mas a gente precisa também cuidar dos outros aspectos. A gente precisa tentar manter a rotina, a dinamicidade da nossa vida, mesmo nesse contexto específico. Então, por isso que a gente recomenda tanto. Muitas pessoas devem ter visto já em redes sociais, postagens falando da importância de manter uma rotina, da importância de escolher um momento para se informar, não ficar vendo notícias o tempo inteiro, da importância de manter uma rotina também alimentar, de cuidados com a saúde, de hidratação, de prática de atividade física, porque tudo isso é um conjunto, né, para a saúde globalmente, né, física e mental, porque a gente dissocia só para estudo, mas na verdade é um conjunto. Então, isso é muito importante, usar essas estratégias também de entrar em contato com coisas, pessoas, situações que te façam bem, que te lembrem
que isso vai passar, que te lembrem de situações positivas, de até outras situações amedrontadoras que você passou e foram superadas, ou individualmente ou coletivamente, na história familiar, na história da sociedade mesmo. Isso tudo ajuda bastante. É verdade, Deise. Muito obrigada aí pelas suas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Vamos buscar o equilíbrio, né? E que tudo isso acabe logo com fé em Deus. A seguir, aprenda a fazer máscaras de tecido tão úteis neste momento de pandemia. E mais, o depoimento de Michele, que mudou um hábito e ganhou mais qualidade de vida. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Da noite pro dia, o mundo mudou. Lavar as mãos agora é mais solidário do que dar as mãos. As ruas passaram por um detox de gás carbônico. Vizinhos que não se falavam, agora se ajudam. Jovens fazem compras para idosos. Quem se afastava da família por conta do trabalho, agora está perto. A hora agora é de cuidar. Cuidar para não comer o dia inteiro e preferir alimentos saudáveis. Cuidar da mente com meditação e lazer. Cuidar do corpo, mesmo em casa. Cuidar da higiene. E o mais importante, cuidar com carinho de todos que você ama. Nós estaremos aqui para cuidar de você. O mundo mudou. É tempo de mudar seus hábitos. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta e vamos de sustentabilidade. Olá, eu sou a Grazi Tete, sou artesã, professora de costura criativa e fui convidada para estar aqui no quadro Reutilize Mais, ensinando a vocês como fazer uma linda máscara super útil, funcional. Essa máscara não previne você contra o coronavírus, mas faz uma barreira física para que você, ao sair de casa em pequenos passeios, não coloque mão na narina nem na boca. E como o Ministério da Saúde permitiu, liberou a fabricação caseira dessas máscaras, eu trouxe para vocês como é que a gente pode fazer de forma fácil, rápido e utilizando retalhinhos. Para fazer essa linda máscara, nós vamos precisar de fita métrica, alfinete, tesoura, ferrinho de passar, retalhinhos de tecido 100% algodão e elástico. Nós vamos fazer 2 moldes, 2 retângulos, um de 10 por 20, e nesse retângulo nós vamos cortar 2 pedacinhos de tecido e um de 20 por 17. Vamos cortar um pedacinho de tecido. Nesse aqui, maior, nós vamos fazer 3 marcações. Uma de 3,5, depois de 1 centímetro. Uma de 8,5, depois de 1 centímetro. E uma de 12,5, depois de 1 centímetro. Sempre a contar a partir daqui. 3,5, 8,5 e 12,5. E depois a gente vai fazer 1 centímetro para baixo de cada um deles, tá? Para que serve isso? Para fazer a sanfona da máscara. Porque a gente vai fazer isso, ó. Dobrar ela assim, para ela ficar anatômica no nosso rosto. Para isso que a gente vai precisar do ferrinho. E o nosso tecidinho vai ficar assim, com 3 pregas nessas marcações que eu ensinei aqui para vocês, tá? Depois que a gente já cortou, já fez as preguinhas, nós vamos cortar o elástico. Vamos precisar de 28 centímetros, dobrar ao meio e cortar. Eles vão ficar 2 elásticos de 14 centímetros. E agora a gente vai costurar. Nesse molde de 20 por 10, que a gente cortou 2 vezes no tecidinho, nós vamos dobrar 1 centímetro e vamos passar uma costurinha como se fosse uma bainha. Vamos fazer isso para as 2 partes, ó. E vamos agora guardar. O tecidinho que a gente fez as pregas, a gente vai passar uma costurinha aqui na lateral. Antes de passar a costura, é importante que você confira se um lado tá do mesmo tamanho do outro, tá bom? Agora, a gente vai colocar direito com direito. A parte da bainha vai ficar sempre para o meio, ó. Nós vamos encaixar aqui na pontinha,
e a gente passa uma costura, depois a gente vem, encaixa o outro na outra pontinha e passa uma costurinha. Prontinho. Vamos então colocar os elásticos, ó. Vou abrir aqui e nesse limite eu encaixo um e depois trago pra cá e encaixo o outro, no limite aqui dessa costura. Depois que a gente passou essa costurinha aqui no elástico, a gente vai trazer para o meio, assim, essas duas partes, e a gente vai passar uma costurinha aqui e outra aqui. Depois que a gente já passou a costurinha aqui na lateral, a gente vai desvirar e vai puxar o elástico para ajeitar essas pontinhas. E vamos passar uma costurinha aqui, ó, nessas partes da costura. A gente vai rebater bem na pontinha, uma costurinha de segurança. Ó, passamos a costurinha, rebatendo aqui, só para poder deixar todo mundo ajeitadinho. Olha que linda que fica a máscara. A gente põe assim, ó, segurando pelo elástico. E retira também, segurando pelo elástico. Você passa as instruções caso você vai doar para alguém. E essa máscara precisa ser lavada com água e sabão, passada a ferro para deixar ela bem higienizada. E quando você for doar ou quando você for guardar, você coloca dentro de um saquinho. Antes coloca a mão, álcool gel, para deixar tudo bem limpo e não correr o risco da máscara ficar contaminada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu sou Michele Pacheco, sou gestora e idealizadora do Mica Hair Spa e eu busquei a minha mudança de hábito através da meditação e do yoga. Eu tenho uma rotina muito agitada, eu recebo muitas pessoas aqui no spa e acabava que eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para eu pensar, para raciocinar, para ter mais ideias. Daí uma amiga me indicou a meditação, que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Inicialmente a meditação guiada e trazendo mais calma, mais paz. Eu consegui me conectar comigo mesma e todas as manhãs eu exercito a meditação. Inicialmente é um pouco desafiador por conta da rotina agitada. Mas como você vai colocando como prioridade na sua vida, hoje eu não consigo mais não meditar. A meditação ela traz leveza, ela traz harmonização. É algo que eu priorizo no meu dia a dia. E todas as pessoas deveriam conhecer um pouco da meditação e trazer essa realidade para a sua rotina. O que me trouxe muitos benefícios foi a meditação com o Theta Healing, que é uma meditação guiada, onde a gente consegue trabalhar algumas camadas internas e trazer muitos benefícios positivos. Hoje eu já consigo meditar sozinha, mas o sozinha foi por causa da meditação guiada com o Theta Healing. Além dos benefícios que eu já falei, a meditação me ajudou muito no meu lado profissional. O autocuidado é muito importante, então quando eu estou no processo de meditação, eu consigo ficar mais centrada, mais alinhada e eu consigo transparecer isso para os meus clientes e para os meus parceiros também. Então é muito importante meditar. Eu indico sim a meditação, todas as pessoas têm a capacidade de fazer a meditação. É importante sempre procurar um profissional capacitado e hoje em dia a gente tem muitos recursos, tem aplicativo, tem YouTube. E o mais importante é o autocuidado, é essa autorresponsabilidade consigo mesmo, trazendo paz e boas vibrações. Fica aí mais uma dica: meditar traz calma, tranquilidade e estamos precisando muito neste momento. A seguir, a receita do pãozinho de beijo feito com inhame, sem ovo, sem leite e sem soja. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais.
Se o plano de saúde te deixou na mão, na Unimed você pode confiar. Venha conversar conosco. Temos condições especiais para a migração do seu plano. Ligue 3205-7705. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta e vamos à receita da semana. Olá, sou Michele da Perfeito Pedaço e vim compartilhar com vocês essa receita de pãozinho de beijo, né, recheadinha de nutrientes e propriedades medicinais com o inhame e a chia para trazer muitos benefícios para você e para seus filhos. Anote os ingredientes: 1 xícara de purê de inhame, 3/4 de xícara de polvilho doce, 1/4 de xícara de polvilho azedo, 3 colheres de sopa de azeite, meia xícara de chá de água fervida, 1 colher de chá de chia, opcional, 1 colher de chá de orégano, opcional, meia colher de chá de sal. Agora que você já anotou os ingredientes, vamos começar? Primeiro você vai misturar os ingredientes secos, os polvilhos, agora o polvilho doce, o sal, o orégano. A chia nessa receita, ela não tem função estrutural, mas ela adiciona bastante nutrientes. Mistura um pouco. Adiciona o azeite. E a água tem que estar bem morninha. Vamos colocar o purê de inhame. O purê de inhame nada mais é do que você cozinhar o inhame e machucar ele bem machucadinho com o garfo ou bater com o mix, sem a água, só o inhame. E agora, mãos à obra para dar o ponto nesse pãozinho. Quando todos os ingredientes estiverem unidos, você vai perceber esse ponto justamente de massinha de modelar. Então, é só fazer as bolinhas e ou assar na fritadeira elétrica, no forno ou congelar, para ter sempre um lanchinho pronto no congelador à disposição. Para você congelar, você pode manter no seu congelador por 30 dias. Né? Na airfryer para assar são mais ou menos 7 minutos, você vai observar a cor. E no forno gira em torno de 15 a 20 minutos, temperatura média. Na fritadeira elétrica você vai a 200 graus por 7 minutos. Tá aqui prontinho, rende em torno de 25 pãezinhos, a depender do tamanho que você vai modelar. E a outra opção também, como eu já falei para vocês, é congelamento. Eu aqui na Perfeito Pedaço utilizo essas embalagens porque deixa já separadinho. É tirar do congelador, botar para assar diretamente, não precisa descongelar. Pronto, aqui é nosso pãozinho já assado. Quem disse que não tem queijo, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso pãozinho de beijo. Lembrando que essa receita não vai leite, não vai ovo, não vai queijo. E é uma ótima alternativa para você ter na lancheira do seu filho, no seu café da manhã, no seu lanchinho. Uma receita versátil, você pode estar adicionando outros ingredientes, usando outras raízes no lugar do inhame, né? Adicionando cor com beterraba, com cenoura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Façam na sua casa, que é uma delícia, vale a pena. Até a próxima. Viu só que bacana? Aproveite a sugestão para colocar a mão na massa, inclusive com a garotada. Além de comer bem e com saúde, é uma farra só. O Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimed.se.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.